O Rafael aqui está citando dois textos bíblicos. O primeiro, de Mateus, capítulo 1, verso 23, e depois Isaías, capítulo 7, verso 14. Por que, pastor, foi colocado o nome de Jesus e não Emanuel? O Novo Testamento fala uma coisa, o Velho Testamento fala outra. É a mesma criança, pastor? Parece que o ouvinte está tendo alguma confusão aqui, pastor. Indubitavelmente é a mesma pessoa, Jesus. Agora, nós lemos na Bíblia Sagrada, em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Essa palavra inspirada significa assoprada por Deus. Os escritores da Bíblia que falaram antecipadamente de acontecimentos futuros, eles foram inspirados por Deus para escrever o que Deus fez conhecer a eles. E o registro que nós encontramos no Novo Testamento, como no caso de Mateus, é a justificativa de que o fato profetizado no Antigo Testamento cumpriu-se literalmente. Então, quando nós lemos, no caso, por exemplo, Isaías 7,14, eu vou ler o texto para que o prezado ouvinte tenha consciência de que estamos sendo corretos na nossa afirmação. Diz assim: porque, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Então aqui está uma profecia. E esse nome constante aqui, Emanuel, é consequência de revelação divina para a pessoa que o ostentasse. E nós temos então que este nome aparece em Mateus capítulo 1, versículos 21 a 23, mostrando exatamente que isso aconteceu conforme predito. Só que na ocasião do nascimento de Jesus, concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo, estava um anjo chamado Gabriel visitando Maria. E diz assim o texto de Mateus, eu vou ler de versículo anterior: e projetando ele isto em seu sonho, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então o anjo apareceu a José, como no conhecimento dos ouvintes. José se afastou de Maria quando a viu grávida, não sabendo a procedência da sua gravidez. Ele tentou deixá-la secretamente, quando em sonhos foi revelado que o que nela estava gerado não era o que ele estava pensando, era a ação do Espírito Santo. Então José recebeu sua esposa em casa, e agora ele está avisando que Maria daria à luz um filho, e seria o seu nome Jesus. Por quê? Porque a missão de Jesus era própria de um Deus, não era de um homem comum. Nenhum homem pode salvar. Por isso que está escrito em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, falando de Jesus, sua eternidade, o Verbo estava com Deus, mostrando sua distinção de pessoa, e o Verbo era Deus, mostrando sua natureza divina. E no versículo 14 completa: e o Verbo se fez carne. Aqui está a natureza humana de Jesus, resultante da gravidez de Maria pelo Espírito Santo, e a missão de Jesus que o anjo Gabriel disse a Maria: ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Então a missão de Jesus era a missão de um Deus, não de um homem comum.
Emanuel. E Jesus, então, como Deus e homem, como diz o texto de Colossenses 2:9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus era Deus e homem conosco, e assim era o Salvador, que se tornou, morrendo por nós e dando sua vida para a nossa redenção. Diz o apóstolo Pedro, em 2:23, levando ele em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Obra de Deus no meio dos homens. Jesus Salvador e Emanuel.